Warren Buffett, o maior investidor da bolsa americana, nesses últimos tempos ele tem acumulado a maior quantidade de caixa da história da Berkshire. Ray Dalio, ele alertou que nós estamos a um passo de uma recessão e algo pior se não for bem administrado. Será que com 10 moedas já testadas, o real vai ser a última moeda do Brasil? Talvez a gente tenha mais um processo hiperinflacionário, com dinheiro valendo nada, enquanto nos Estados Unidos o dólar é o dólar desde a independência americana. É simplesmente o dólar. Michael Burry, aquele cara que previu a crise do subprime de 2008, ele apostou 97,5 milhões de dólares contra a Nvidia. Agora, se você ainda tem dúvida de que 2025 será o ano de maior transferência de riqueza da década, fica comigo porque eu vou te provar matematicamente nos próximos 20 minutos que isso é a mais pura verdade. A curva de juros americana está invertida há 26 meses consecutivos, a inversão mais longa em 45 anos. O Brasil teve 5 quedas consecutivas nos indicadores antecedentes até dezembro. Agora quero te dizer o seguinte, eu acredito piamente que o Brasil vai entrar numa nova fase. Eu acho que nós temos todas as condições, ao contrário do que dizem alguns que disputam comigo, eu acho que o Brasil hoje tem condições robustas. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana. As tarifas entre China e Estados Unidos chegaram a 126,5% antes da trégua temporária. Todo mundo está vendo os sinais. I think President Xi's a very smart guy, and I think we'll end up making a very good deal. We've been treated so badly for so many years. Porém, mais de 99% das pessoas não sabe se posicionar. E é por isso que hoje eu vou te mostrar exatamente como determinadas empresas brasileiras já estão multiplicando seu patrimônio enquanto outras pessoas perdem dinheiro. Aquele famoso, o do tigrinho. A oportunidade de dinheiro fácil, tudo começou em 2023. E o mais importante, como é que você pode se posicionar usando o mesmo método que gerou milhões de dividendos para a nossa comunidade, o modo sábio de investir. Mas primeiro, você precisa entender por que agora é diferente. Por que essa não é uma crise comum e ao invés disso, nós estamos diante de mais uma janela histórica que se abre uma vez por década. Então me responde uma coisa, você quer ficar assistindo de camarote ou você vai se posicionar pensando diferente? Agora, surge aquela dúvida, né? Será que a gente realmente está perto de uma crise? Se você tem essa dúvida, deixa eu te mostrar os indicadores que não passam no Jornal Nacional. Esse gráfico que você está vendo na tela aqui é do indicador antecedente composto do Brasil. Esse indicador, ele reúne dados como expectativas de serviços, indústrias, produção física, confiança do consumidor e várias outras coisas. E ele dá pra gente uma ideia matemática do que é que pode acontecer com a economia nos próximos 6 meses. E olha só, historicamente, sempre que isso acontece, a recessão vem logo em sequência. Toda vez que esse indicador fica abaixo dessa linha vermelha que você vai estar vendo aí, a gente tem uma recessão, ou pelo menos um risco de recessão. Como é que ele foi eficiente em mostrar todas as grandes crises que a gente viveu desde os anos 2000? A Covid, a crise da Dilma, tudo apareceu antes nesse indicador. Mas isso não é só no Brasil. Tem um modelo estatístico desenvolvido pelo Federal Reserve Bank de Nova York que usa essa curva para prever a probabilidade de recessão nos próximos 12 meses. Além disso, a Selic brasileira explodiu para 14,75 em maio, maior nível em quase 20 anos, enquanto o Fed segura entre 4,25 a 4,5, mais ou menos, a taxa de juros internacional americana. Essa diferença de quase 10 pontos percentuais não é mera coincidência. O VIX, que é um indicador que mede volatilidade, registrou 24,70 em abril, com múltiplos picos acima de 30. E sabe quando foi a última vez que isso aconteceu? Pois é, em 2 grandes crises. 2018, uma das maiores crises da Bolsa Americana, crise imobiliária de 2008. Então assim, os dados não mentem. As tarifas China e Estados Unidos chegaram a 126,5% antes da trégua temporária.
Buffett não acumula 347 bilhões em caixa por acaso. Michael Burry não aposta 97,5 milhões contra a Nvidia sem motivo. Agora, a grande diferença dessa vez não é que os bilionários estão se posicionando antes da queda. Eles sempre faziam isso. A diferença é que dessa vez você consegue ter essa percepção por conta desse vídeo que você está assistindo agora. E é exatamente isso que separa quem multiplica patrimônio de quem fica correndo atrás do mercado. Quem se posicionar certo nos próximos 6 a 12 meses vai conseguir surfar uma onda, uma das maiores ondas de transferência de riqueza da década. E sendo bem sincero, se você estiver assistindo esse vídeo, é porque você faz parte de um grupo muito seleto. Você faz parte da elite intelectual do Brasil. E por conta de você fazer parte dessa maravilhosa audiência, sendo bem sincero de coração, eu não quero que você seja plateia dessa transferência de riqueza. Eu quero que você se posicione como um protagonista. Agora, eu vou começar te contando uma história que vai te fazer entender exatamente por que 2025 é uma reedição de 2018, só que turbinada. A guerra comercial entre China e Estados Unidos já favoreceu o Brasil antes. Em março de 2018, Trump anunciou as primeiras tarifas, 25% no aço, 10% no alumínio chinês, e um mês depois ele escalou essas tarifas sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses. E a China? É claro, a China retalhou. Tarifas em cima de 128 produtos americanos, incluindo a soja, 25% adicional. E o resultado disso, as exportações brasileiras de soja para a China bateram um recorde na mesma hora. A SLC Agrícola, uma empresa de commodities, surfou essa onda. As suas ações subiram 80% desde o início das tarifas de 2018. O Brasil Agro também explodiu. Por quê? Simples. Quando os gigantes brigam, quem está no meio também lucra. Agora 2025 é a reedição dessa história, só que de uma forma muito mais intensa. As tarifas chegaram a 126,5% antes da trégua, e a SLC entregou números que comprovam 123% no primeiro trimestre, ou seja, aproximadamente 510 milhões. A receita bateu 2,3 bilhões de crescimento em 19% em apenas 3 meses. Enquanto todo mundo discutia a recessão, a SLC expandiu 14%, comprando a Cearense Agrobrasil, ok? E aí você deve estar se perguntando, para que você está falando de tantos números? Tá o segredo que ninguém te conta. O Brasil controla exatos 76,6% das exportações de soja para a China. Foram 17 milhões de toneladas só no primeiro trimestre de 2025. Além do agro, tem outro setor que pode se beneficiar bastante também, que é o aeroespacial. E aqui a história fica interessante, mas eu acredito que esse tipo de ativos é um dos piores para você investir, porque vez ou outra empresa de aviação quebra. Então se você pergunta para mim, Léo, tudo bem que você vai me dizer isso tudo aqui agora, mas você tem alguma empresa ou teria alguma empresa de aviação na sua carteira? Não. Com a China restringindo a Boeing, a Embraer começou a aparecer no radar dos chineses. No dia 16 de abril de 2025, um porta-voz chinês elogiou publicamente a Embraer, chamando ela de parceria estratégica para o futuro da aviação regional. Qual foi o resultado imediato disso? As ações saltaram 3% no dia seguinte. O mercado começou a precificar acordos bilionários com companhias chinesas. E aqui está o ponto que muita gente deixa passar. A Embraer não concorre com os gigantes da Boeing. Ela domina jatos regionais, exatamente o que a China precisa para conectar o interior do país. Os números comprovam que essa tese de receita recorrente de 6,4 bilhões de dólares em 2024 e um crescimento de 21% é verdadeira. O primeiro trimestre de 2025 entregou um pouco mais de 1 bilhão, o que representa uma alta de 23%. Melhor trimestre desde 2016. As ações explodiram 85% em 2024, uma das maiores valorizações da B3. O backlog atingiu 26 bilhões em pedidos confirmados e o setor de defesa cresceu 72% no primeiro trimestre. Enquanto a Boeing acumula prejuízos de 11 bilhões, a Embraer planeja investir 3,5 bilhões no Brasil até 2030. E aí, com todas essas informações, a gente pode ser levado a pensar, muitas pessoas são levadas a pensar, e elas podem estar certas, de que sim, que essa empresa ela pode ser uma das grandes vencedoras indiretas dessa guerra tarifária. Agora, com relação às commodities, a história fica um pouco mais complexa. E assim como eu sempre sou, vou ser 100% honesto.
Quando há uma restrição comercial entre potências, os países se voltam para fornecedores neutros. Isso favorece o Brasil. Mas o cenário é incerto por 2 motivos importantes. O primeiro deles é: os Estados Unidos e China querem ser mais autossuficientes, menos dependentes. E o segundo, no curto prazo, a guerra comercial reduz a atividade econômica, o que pode derrubar preços das commodities. E isso não é teoria. Não se engane. A Petrobras, ela mantém hoje um dividend yield de 22%, geração de caixa de 38 bilhões em 2024, dívida menor nível desde 2008 e detalhe, 44% das exportações de petróleo brasileiro vão para a China. Agora, por outro lado, a gente tem a JBS, que é outra empresa desse setor de commodities, e ela domina o mercado que vai crescer pelo menos 2% em 2025. Estamos falando de 15,35 milhões de toneladas de frango com preço 12% maiores. A JBS ela é uma empresa sensacional, ela está num setor muito bom. Mas, antes de você colocar qualquer empresa na sua carteira, você tem que olhar para os números. E aí você fala assim, poxa, Léo, dessas 2 empresas que você falou agora, você teria a JBS na sua carteira? Cara, se for para colocar alguma commodity, eu acho que eu não escolheria a JBS. E aí vem a terceira empresa que eu gostaria de ressaltar aqui, que é a Vale. Para mim, a Vale é uma empresa extraordinária. Dessas 3, com certeza, é que eu escolheria para concentrar o capital. Lembrando que não é recomendação de compra. Na minha opinião, ela está muito bem posicionada em termos de vantagem competitiva a longo prazo. Em termos de barreira de entrada, ela investiu durante muitos anos da sua história em uma tecnologia de extração de minério. Ela consegue hoje extrair minério a um preço muito barato, comparando com o mercado. Ela possui reservas de minério de extrema qualidade. A pureza do minério da Vale é uma das maiores do mundo. Eu acredito que Vale é uma empresa sensacional e sem sombra de dúvidas. Dessas 3 é a que eu teria na minha carteira. Então, se você quer aproveitar o máximo do mercado, se esforçando o menos possível, aquela lei de Pareto, né? Qual é os 20% que eu consigo investir para eu receber aqueles 80%? Porque é muito mais interessante você tentar focar em empresas que vão ser muito mais resilientes a crises, a períodos de instabilidade, do que você tentar focar em empresas que vão se beneficiar com a crise em períodos de estabilidade. E é isso que a gente acredita, e é isso que a gente procura. Agora deixa eu dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. Energia elétrica, saneamento, são setores menos sensíveis ao comércio global, têm receita regulada e elas não sofrem tanta interferência com a concorrência internacional, por exemplo. A lógica é extremamente simples. Independentemente de você estar numa crise, numa guerra mundial, num período de estabilidade, todo mundo vai precisar de energia, de água, de saneamento. E quais são ótimas empresas que a gente consegue ver aqui no mercado brasileiro que fazem parte desse segmento? Sabesp, Eletrobras, Eneva, TRPL, Taesa, Copasa e várias outras. Ou seja, não quer dizer que são empresas que vão sobreviver a qualquer tipo de cenário, mas são empresas que elas têm uma probabilidade, por conta da vantagem competitiva, dos moats, das barreiras de entrada, da gestão e de diversos outros fatores, elas vão ter uma resiliência muito maior de mercado, com um dividendo de yield mais estável, receitas mais previsíveis e, é claro, uma margem de segurança mais alta. Agora, se mesmo assim, o que acho muito improvável, você ainda optar por uma estratégia ainda mais arriscada, eu acredito que existem alguns setores que estão na linha de tiro, e aqui eu preciso alertar. Por exemplo, se a China não consegue vender para os Estados Unidos, ela vai em busca de outros mercados para escoar produtos. E adivinha quem é que está na mira? O Brasil. As importações brasileiras de produtos chineses já subiram 35% em 2025. Isso significa que produtos chineses mais baratos estão inundando o mercado local. Indústria leve, eletrodomésticos, varejo, construção civil, todos podem enfrentar pressão brutal de margem. Empresas nacionais que não conseguem competir no preço vão sofrer. Então, se você tem ações nesses setores, é melhor que você tenha uma atenção redobrada. Como a gente já falou, períodos de crise são os períodos que mais existe transferência de riquezas. E a gente vai falar de uma coisa muito importante agora, que é o Bitcoin. E aí, eu acho que a lógica é muito simples. Pelo menos essa é a forma como eu penso. Eu penso o seguinte, poxa, se eu realmente preciso diversificar de uma forma inteligente e racional, que eu diversifique em uma moeda forte. Que eu não fique procurando diversificar em diversos setores do Brasil. Até porque, querendo ou não, todos esses setores vão estar sujeitos
sujeitos aos impactos da ampliação de oferta monetária, né, da inflação. E a gente não sabe o cenário do amanhã. Então, se você realmente quer diversificar, primeiro e mais lógico é você procurar ações internacionais, ou seja, depois que você já encontrou a ação brasileira e você já está concentrando seus investimentos nessa ação ou nesse grupo de 2, 3 ações brasileiras que estão extraordinárias, de acordo com tudo que a gente tem falado aqui para vocês, então o próximo passo, a diversificação que você deve procurar em uma moeda mais forte. Senão, sendo bem sincero, eu acho que não faz muito sentido. E a grande questão é que nós estamos num dos piores momentos para se investir lá fora. Eu acredito que lá fora está tudo muito caro, tudo muito sobrevalorizado. Eu acredito que a Nvidia, a Tesla, a Microsoft, o Google e diversas outras empresas extraordinárias, magníficas, as empresas de Big Techs, outras empresas também, Coca-Cola e muitas outras, estão extremamente caras, muito sobrevalorizadas. E isso já é muito comum nos Estados Unidos, as empresas estarem sendo precificadas com a margem de segurança mais baixa, algumas vezes o seu PVPA, né, o seu preço dividido pelo valor patrimonial. Isso já é muito comum porque o mercado inteiro está olhando para os Estados Unidos e você receber dividendos, e ainda mais em dólar, é sempre muito bom. Mas, mesmo assim, eu ainda acredito, e isso é uma visão minha, Leonardo, de que lá fora está tudo muito caro. E é por isso que eu estou falando para vocês de Bitcoin. Porque Bitcoin, ele é uma moeda extremamente forte para quem acredita nele. O Bitcoin ele tem um propósito muito significativo e muito direto. A proposta do Bitcoin é resolver o problema da confiança que você deposita em instituições. Está claro. Ou seja, foi criado um sistema descentralizado para que você consiga fazer transações entre pessoas. E esse sistema ele também é protegido pela rede, porque você precisa de mais de 51% da quantidade de Bitcoins caso você queira fazer qualquer tipo de alteração. E é claro, existem sempre aqueles pormenores de as pessoas estarem discutindo acerca dos problemas enfrentados do Bitcoin com relação à computação quântica e os avanços da tecnologia, mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é que, se você procura algo que cumpra de forma extremamente efetiva todos os pressupostos que uma moeda precisa, meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, se você está buscando alguma coisa assim, eu acredito que você deveria começar a olhar um pouco mais para o Bitcoin. E quando eu quero dizer Bitcoin, eu estou me referindo única e exclusivamente ao Bitcoin. Eu não estou falando do mercado de criptomoedas. O ponto é, como está tudo extremamente caro lá fora, e como existem diversos players enormes que já estão se posicionando como se uma recessão viesse, o que eu tenho feito é simplesmente procurado acumular um pouco mais de Bitcoin. E eu fiz isso quando ele estava num preço muito bom. Hoje em dia, ele chegou a bater máximas históricas de $111 mil. Desde lá para cá, quando ele ultrapassou a casa de $100 mil, eu parei de comprar. Mas eu acho que você teve um ótimo período de compra para você pegar ele muito bom, a um preço muito bom. E eu acredito sim que o Bitcoin ele pode sofrer muito. É só acontecer alguma coisa no mercado internacional para bater um pouco no Bitcoin. As eleições, Elon Musk, a questão da reserva em Bitcoin sendo discutida nos Estados Unidos, aprovação de ETFs, exchanges centralizadas sofrendo ataques. São diversos fatores que podem bater no Bitcoin. E se você conseguir aproveitar esses desajustes, né, de mercado, você consegue comprar o Bitcoin por um preço extremamente bom. E outra, ele é um dos ativos mais assimétricos que podem existir, porque ele tem um supply de 21 milhões de tokens. Isso é muito baixo, isso é muito pouco. E é muito pouco não só para o dinheiro que existe hoje, mas a quantidade de dinheiro que vai passar a existir. E se a gente olha para essa busca desenfreada de alguns governos estarem criando suas próprias CBDCs, que nem o Brasil criando o DREX, o Real Digital, como é que você pode enxergar para o Bitcoin e não ver uma grande oportunidade? Ou seja, enquanto cada vez mais essas grandes instituições centralizadas estão querendo manipular, rastrear o seu dinheiro e a sua vida, e se o Bitcoin não é uma saída para isso, eu não sei o que é que pode ser. E é por isso que eu gosto dele. E eu não escondo isso para ninguém. O Bitcoin é um ativo escasso por natureza. O Bitcoin tem uma segurança extraordinária e sempre a comunidade está tentando buscar formas de torná-lo ainda mais seguro. O Bitcoin é extremamente transparente. O Bitcoin resolve o problema de o Estado estar sempre utilizando do monopólio de impressão de dinheiro a seu favor, para te deixar cada vez mais pobre. E eu posso fazer um vídeo inteiro só para te dizer todas as formas que o Estado vai tentar utilizar
isso a seu favor para te deixar cada vez mais pobre. Diferente do dinheiro tradicional, da moeda fiduciária, o real digital que eu diga, que pode ser impresso por governos em momentos de crise, o Bitcoin ele é regido por um protocolo que ninguém pode alterar, a verdade é essa. E é justamente em momentos de incerteza que esses ativos escassos tendem a se valorizar. Olha quantas pessoas ainda hoje, Ray Dalio, por exemplo, acredito que David Swensen também, existem pessoas que compram ouro, prata, como reserva de valor. Tem uma série de investidores que ainda defende que você deve ter metais preciosos na sua carteira. E sim, é isso que eu acredito. Eu acredito que o Bitcoin é o ouro digital. Agora eu não vou virar para você e dizer que o Bitcoin ele está barato. Existem diversas pessoas que são ainda mais fanáticas e acreditam que o Bitcoin ele está extremamente barato e que ele pode bater preços extraordinários. Eu também acredito que isso pode acontecer, mas são muitos fatores que precisam ser atingidos para que isso aconteça. Tem um indicador muito usado, que é o múltiplo de Maia, que ele compara o preço atual do Bitcoin com a média dos últimos 200 dias, por exemplo. E sempre que esse indicador fica abaixo de 1, historicamente, isso pode representar uma zona de oportunidade, por exemplo. Ou então o próprio halving. Desde que o Bitcoin surgiu, não teve um halving sequer que foi acompanhado por um momento de baixa. Esse índice hoje ele está aproximadamente 1.11, né? Ou seja, ele está um pouquinho acima da média. Ou seja, como é que a gente lê isso? A gente enxerga que o mercado está oferecendo o Bitcoin por um preço levemente acima. Mas se a gente pegar alguns meses atrás, ele estava descontado. Ele estava extremamente descontado. Num dos momentos de maior incerteza geopolítica dos últimos 10 anos. E não é só eu que estou vendo isso. Agora, em abril de 2025, os ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos registraram mais de 500 milhões de dólares em entradas líquidas em um único dia. E isso daqui é um dos maiores volumes desde o seu lançamento, em 2009. Isso mostra uma coisa muito interessante. Os investidores estão comprando. E estão comprando muito. Mas mostra outra coisa também. As pessoas que estão comprando estão se alavancando muito para comprar. Existem diversas empresas que hoje estão se tornando treasury de Bitcoin. A própria Melius é uma dessas empresas. Inclusive, até existe um indicador chamado Bitcoin Yield hoje. E empresas que não são nem do setor do Bitcoin estão começando a acumular em sua tesouraria Bitcoin também. Só que elas têm uma capacidade de fazer isso de uma forma muito mais eficiente e alavancada, porque ela consegue emitir dívida para comprar Bitcoin. Nos Estados Unidos também a gente já viu isso. O próprio governo está se posicionando. Trump assinou uma ordem executiva que cria a chamada Reserva Estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. E não é só Bitcoin, não. Ele colocou também na sua carteira XRP. Tem algumas pessoas que são fãs aí. A Solana, se eu não me engano, reunindo uma pequena quantidade de criptoativos, criptomoedas, para montar um estoque nacional de ativos digitais. Mas é claro que eu acredito que para qualquer tipo de pessoa que simplesmente quer se expor a isso, o Bitcoin sempre será a melhor alternativa. Não acho que é interessante para uma pessoa que não é da área ficar acumulando Bitcoin em momentos que você enxerga que pode ser uma out-season, você vende Bitcoin para jogar em out-season, depois volta para Bitcoin. Eu não acho isso interessante. Nem fazer portfólio diversificado com criptomoedas, acredito que isso também não é interessante para o investidor comum. Enfim, é isso aí que até os governos estão se preparando. No mundo onde moedas podem ser desvalorizadas por decisões políticas, o Bitcoin se posiciona como um dinheiro fora do sistema digital escasso e também com liquidez global imediata. E se você quer estar preparado para a próxima crise, talvez, sim, seria interessante ter um pouco de Bitcoin na sua carteira. E não como uma aposta maluca, não é isso que eu estou vendo, mas como uma reserva alternativa de alguém que precisa dolarizar parte do seu patrimônio. E a gente vê que existem diversos investidores extraordinários, Charlie Munger, Warren Buffett, que são extremamente contrários ao Bitcoin, à ideia de Bitcoin. Mas existem também alguns investidores, alguns expoentes do mercado, que eles nem sempre foram favoráveis ao Bitcoin. Muitos foram realmente convencidos. O próprio Ray Dalio é uma dessas pessoas. O Howard Marks é outra. Paulo Guedes, ele também vê o Bitcoin como uma tecnologia extraordinária. E a última coisa que eu quero falar para você, a gente já falou de Bitcoin,
falamos bastante de ações, falamos de ações internacionais, as stocks, e ficou faltando apenas a gente falar um pouco de reservas. Eu acredito sim que a gente está num bom momento para ter reservas. Então, se você é uma das pessoas que pretende colocar o seu dinheiro em alguma renda fixa com liquidez, para você aproveitar justamente essas oportunidades que podem surgir, até porque os investidores eles estão fazendo bastante isso, como eu mostrei no início do vídeo, o próprio Warren Buffett, a Berkshire nunca acumulou tanto caixa na história. Então sim, eu acho que faz muito sentido você optar por uma estratégia nesse estilo de aumentar um pouco as reservas, principalmente se você está querendo aproveitar alguma oportunidade do mercado internacional. Mas eu acredito que no Brasil oportunidades existem muitas, porque na minha opinião está tudo muito barato aqui no Brasil. Além desse sentido de reserva, a reserva mais importante e a primeira coisa que você deve ter é a reserva de emergência, que não faz parte do seu investimento, ok? Então a gente tocou em todos esses pontos que eu expliquei para vocês. Ou seja, como é que você consegue utilizar os melhores momentos, que são os períodos de grande estabilidade e crises, para que você consiga enriquecer a crise de 1971, a crise de 1929, a crise de 2008, a crise de 2015, a Covid-19. Se em cada momento de crise você tivesse seguido a metodologia, pode ter certeza, você teria resultados extremamente promissores na sua carteira. E como é que a gente pode analisar isso? A partir de backtests. Casos específicos como o Dr. Helena, que saiu de R$500 mensais de renda passiva para R$6.000 mensais em apenas 4 anos. E esses são apenas alguns dos resultados que constatam realmente que isso funciona. Sendo bem sincero, diferente de qualquer guru que você vai ver por aí na internet, que quer te colocar num esquema de enriquecimento rápido só para tirar dinheiro do seu bolso e colocar no bolso dele, diferente de diversas pessoas que se acham profissionais e têm uma estratégia extremamente duvidosa quando se trata de cuidar do dinheiro de outras pessoas ou ajudar outras pessoas a construir patrimônio, decidimos criar o método, o modo sábio de investir, como implementar passo a passo em uma comunidade VIP com acesso aos bastidores de como os investidores mais alinhados ao modo sábio de investir se posiciona no mercado. Essa é a mesma metodologia que ajudou o Dr. Helena a sair de R$500 para R$6.000 em renda passiva mensal. A mesma estrutura que gerou milhões de dividendos acumulados. Backtests comprovados que funcionam em qualquer mercado. Diferente de métodos genéricos que te ensinam uma filosofia complexa, o MSI traz uma filosofia completa, capaz de ser aplicada de uma forma extremamente simples, um copia e cola, e que se for implementado de forma correta, com certeza aumenta e muito as chances de você ter uma carteira que não só sobrevive a longo prazo, mas que traz consistência de ganhos independentemente do cenário econômico que nós estamos vivendo. Ou seja, que te garante rentabilidade real. Você não vai encontrar em lugar nenhum um método testado com backtests comprovados no Brasil e no mundo e que te prepara especificamente para lucrar em crises. O próximo bear market vai chegar, com absoluta certeza. Mas agora você tem a escolha de estar preparado ou não para passar por ele. Hoje, se você quer investir como um sábio e implementar o modo sábio de investir na sua vida, clique no link na descrição ou então escaneie o QR Code que você está vendo na tela e comece agora a sua jornada naquilo que efetivamente importa. Agora que você sabe exatamente o que precisa fazer, lembre-se, quem ganha dinheiro em grandes períodos de instabilidade, crises e guerras é quem se prepara antes dela. Me conta nos comentários se você vai se posicionar como um sábio ou se você vai ficar assistindo de camarote. É isso, beleza? Foi um prazer. Para você que ficou até aqui, um grande abraço, parabéns e até o próximo vídeo.